Bem-vindos ao Trends News, o nosso cast que tem como missão trazer as últimas notícias e novidades do nosso mundo em transformação digital. E neste episódio 135, cujo tema é Think About It, pensem a respeito do que a gente vai trazer hoje, nós pedimos para vocês clicarem no sininho, nos seguirem nas nossas redes antes que a gente comece esse episódio de hoje. E para quem quiser interagir com nossos co-hosts especialistas como Charles Betito, Nai Correia, Professor Alberti, Felipe Carvalho e Charles Schweitzer, acessem e entrem aos nossos grupos temáticos no WhatsApp, interajam conosco. Tem muito mais coisa por ali. Entre em contato nas nossas redes. Tem ali um QR Code para quem estiver assistindo nos canais com vídeo e venham participar. E eu começo o episódio de hoje, depois de ausência de 2 semanas, que foram muito bem conduzidas pelo meu querido Charles Schweitzer, o episódio retrasado, e Ana Flávia Ribeiro, a nossa malvada favorita. Volto aqui trazendo para vocês a minha humilde moderação e começo com uma colaboração bastante reflexiva que eu trouxe na minha newsletter Carta do Especialista de hoje, a respeito do futuro da inteligência artificial. E aí, né, com tudo que está acontecendo, a inteligência artificial, IA para tudo quanto é lado, o que se desenha para IA no futuro? Bom, eu fiz um apanhado de alguns artigos, algumas matérias. A minha carta tem ficado meio extensa, né, nos últimos tempos, mas tem bastante conteúdo interessante, alguns insights, né? A tendência é que nos próximos tempos, aqui, próximos meses, a IA cada vez mais vai se tornar invisível. E assim como tecnologia das empresas, eu sempre faço uma comparação com juiz em jogo de futebol. Sim, quando o juiz em jogo de futebol, ele é bom, ele performa, ele tira uma nota 10. Quando ele não aparece no jogo. E a IA, a tendência dela, ela sair das manchetes como tecnologia e ela virar invisível. Cada vez mais a gente está vendo que ela vai ficar embutida nos dispositivos, nos hardwares, smartphones, devices e também nas aplicações. Eu acho que essa é a tendência que todo mundo vai ver. A inteligência artificial funcionando, mas sem falar dela como inteligência artificial. E pensando assim, possíveis impactos que a inteligência artificial, possíveis aplicações que ela tenha no horizonte, algumas que foram levantadas de uma maneira sempre, a IA de uma maneira mais autônoma. Laboratórios autodirigidos, robôs fazendo tarefas repetitivas em pesquisas científicas e eles mesmos tomando decisões e caminhos para aumentar a velocidade das descobertas científicas. Outra, em vários tipos de aplicações, algoritmos de suporte à decisão com uma eficácia muito maior, para decisão de compra, opção de tratamento de saúde, processos industriais, novamente, aquele tom de uma IA mais autônoma. Para medicamentos personalizados de acordo com a necessidade de cada um dos seres humaninhos, de uma medicina personalizada, vão se trabalhar com os dados do que cada corpo, cada saúde, cada pessoa precisa e os medicamentos serem desenvolvidos a partir daí. Entrando na área de educação, uma das especialidades do nosso querido Charles Betito, um tutor de IA cada vez mais presente no nosso processo educacional. É lógico que nunca vai substituir um tutor como Charles Betito, que faz as coisas acontecerem e hipnotiza os públicos, mas vai ser o Robin do nosso Batman Betito. Criação e design, cada vez mais alternativas inovadoras de criar ambientes de design
para produtos diferentes. Essas são coisas que estão no radar, porque está no radar daqui, sei lá, 5, 10 anos, a superinteligência artificial geral chegar por aí. E até pesquisas dizem, né, foi feita uma pesquisa por uma revista Neuroscience of Consciousness, Neurociência da Consciência. Foi feito um estudo com 300 cidadãos dos Estados Unidos e 67% dos terços acreditam na possibilidade da autoconsciência da IA. E mais, quanto mais eles usavam ferramentas tipo ChatGPT, mais eles acreditavam que a IA poderia ter e adquirir algum nível de consciência. E o impacto nisso no mercado de trabalho? Bem, até 2030, 70% das empresas vão adotar algum tipo de IA, até porque vão ser gerados 13 trilhões de dólares em atividades econômicas no mundo, segundo a McKinsey, a partir da inteligência artificial. E o Goldman Sachs prevê que 300 milhões de empregos em tempo integral até 2030 serão substituídos pela IA. Por outro lado, a quantidade de oportunidades de novos trabalhos será enorme. Quem quiser saber algumas profissões que serão preservadas, outras extintas, acesse a minha carta de especialista. E para fechar, num dos artigos eu achei uma comparação bastante interessante de um órgão que fez a diferença em regulação, porque com tudo isso de IA, a gente está falando da necessidade de regular, porque se ela vai ser mais autônoma, a gente precisa segurar a bichinha. E aí, num dos artigos, foi muito interessante uma comparação que foi feita com o FDA americano, o órgão que regula medicamentos nos Estados Unidos. E eles não aprenderam pelo amor, eles aprenderam pela dor. Em 1938, teve um antibiótico lançado no mercado que matou em torno de 100 crianças. E aí foi um dos grandes pontos que foi necessária a criação de um órgão regulador. E a partir daí, a gente sempre tem como referência na área da saúde o FDA como um trabalho competente de regulação. E pensando que regulação da inteligência artificial, sim, vai ser necessária para conter possíveis efeitos colaterais, mas também a gente não pode impedir que o lado positivo da IA aconteça. Tem muito benefício que a IA está gerando e vai gerar para a humanidade, e a regulação não pode impedir isto.